Você sabia que alunos autistas têm direitos garantidos por lei que vão mudar totalmente a experiência com a escola? E muitas das vezes esses direitos não são divulgados, ou poucos são conhecidos, ou até então são mal aplicados. Hoje eu vou explicar para vocês 3 desses que são fundamentais. Todos esses direitos estão garantidos na Lei Brasileira de Inclusão e na Política Nacional de Educação Inclusiva. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Vitorino, sou advogado especializado no direito das pessoas com deficiência, no direito à saúde e no direito à educação. Já aproveita e se inscreve no meu canal, clica no sininho para você receber os alertas toda vez que tiver vídeo novo. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, pode deixar aqui que todos serão respondidos. O primeiro direito que a gente precisa abordar aqui é o AEE, também conhecido como Atendimento Educacional Especializado. Ele é aquele que garante ao aluno uma educação ainda mais inclusiva do que as outras medidas de educação, ou seja, para facilitar a inserção do conteúdo através de estratégias adaptadas, profissionais especializados e muito principalmente sala de recursos, ou seja, aquele local é inteiramente destinado à educação inclusiva para aquele aluno. Então ele não vai ser feito dentro da sala regular, ele vai ter uma sala de recursos para ser realizado o AEE. O que a gente vê acontecendo de forma errônea dentro das escolas é colocar o aluno para fazer o atendimento educacional especializado durante o seu período escolar, ou seja, ele está lá na sala de matemática dele, tendo a aula de matemática, e aí chega a coordenação, chega a monitor e fala: então, fulano de tal, agora você precisa sair da sua aula para ir até o AEE, porque a gente é uma escola inclusiva e a gente está cumprindo com o que a lei determina. Só que isso você só está trazendo prejuízo para o aluno. Por quê? Pensa que ele está lá aprendendo, vamos pensar numa situação de um aluno de 7 anos de idade. Então ele está lá aprendendo adição, a professora está dando os exemplos lá com as maçãs, acredito que todo mundo passou por isso. E aí, no meio da aula, ele é retirado e vai lá para o AEE para fazer outras estratégias de ensino, seja sobre outras matérias, seja sobre matemática, não importa. Ele vai estar lá fazendo estratégias de educação especializada justamente para auxiliá-lo na fixação de conteúdo. E aí quando ele volta para a sala, já vamos supor que seja uma dobradinha de matemática, a professora já está em outro assunto. Então ela não está mais falando sobre adição de unidade, ela está falando sobre adição de dezenas. Então ele não aprendeu unidade e vai chegar na aula, vai estar falando sobre dezenas. Ou seja, ele perdeu todo aquele conteúdo que foi apresentado durante a aula de matemática ministrado, porque foi colocado na sala de AEE para fazer as atividades de educação inclusiva. Não é assim que funciona. O AEE ele deve ser sempre no contraturno, justamente para que o aluno não perca conteúdo programático que lhe é ministrado na aula regular, certo? Outra coisa que é muito importante a gente falar é que a gente vê muito mais presente em escolas públicas, o AEE, e menos presente em escolas particulares. Só que a obrigação de ter esse atendimento educacional especializado são das duas, tanto da particular quanto da pública. Isso a pública em nível municipal, estadual, federal, e a particular, tanto as privadas quanto aquelas religiosas, enfim, todas têm a mesma obrigação, porque todas têm o mesmo objetivo: ofertar educação ao aluno. O segundo direito, e não menos importante, é o direito à avaliação psicopedagógica especializada. O que seria isso? Significa que essa avaliação ela vai tratar não só a questão, vamos supor que você é um aluno autista ou você é um aluno com outras deficiências, como por exemplo deficiência intelectual, e você começou a estudar naquela escola, você apresentou o seu laudo. Ah, mas eu já tenho uma avaliação psicopedagógica. Não, você pode ser submetido à avaliação psicopedagógica da escola, justamente porque a escola vai estar trabalhando o que você vai aprender naquele ano letivo para desenvolver o seu PEI. Já falei aqui também sobre PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Então essa avaliação psicopedagógica ela vai dar uma boa base, uma boa margem para se iniciar as adaptações e os preparos das atividades para esse aluno com deficiência. Isso significa dizer o quê? O profissional ele vai conhecer, vai trabalhar principalmente as questões dos distúrbios, dos transtornos presentes naquele aluno, ou então as dificuldades enfrentadas pelo aquele aluno, para que isso seja objeto de estudo dentro das técnicas psicopedagógicas para o desenvolvimento daquele aluno. Ou seja, vamos verificar quais são as
dificuldades que ele enfrenta, qual que é o tipo de dificuldade, o porquê dessa dificuldade e como se trabalha uma busca por uma solução. Tudo isso dentro da avaliação psicopedagógica. O psicopedagogo é a principal pessoa para essa atividade e vai ser fundamental isso para que todas as demais adaptações dentro da escola ocorram. Então, com isso, a gente pode ver, por exemplo, situações aonde vamos pensar em um aluno que tem muitas dificuldades com provas extensas ou com textos muito longos ou com exercícios com enunciados muito longos. Tudo isso o psicopedagogo ele vai descobrir, ele vai entender qual que é esse tipo de dificuldade para que traga essa adaptação para esse aluno. Então vamos supor que ele tem dificuldade em realizar exercícios com enunciados muito longos. Então a primeira adaptação vai ser reduzir o tamanho dos enunciados, seja ele com divisão em parágrafos menores, seja ele em uma apresentação mais sincrética, enfim, eles são os profissionais, eles vão verificar qual que é a melhor opção para o aluno. E o terceiro, que eu também considero um dos mais importantes, é o combate ao bullying, porque a gente sabe que alunos autistas comumente são vítimas de bullying pelos seus colegas, e isso daí vem afetando tanto dentro de casa, como também pelo resto da vida, porque isso daí acaba afetando um trauma prolongado para o aluno. Então ele acaba sendo prejudicado tanto com a sua autoestima como também nas demais esferas da sua vida. Isso repercute inclusive no trabalho, repercute com a relação familiar, repercute com a dificuldade de criar novos amigos e assim por diante. Por isso que a gente deve ter uma maior preocupação com o combate ao bullying, inclusive partindo da escola para que isso seja sempre penalizado e punido e evitado. E algumas estratégias que as escolas têm adotado, principalmente com relação ao autismo, é trazer projetos de conscientização para que os alunos desenvolvam esses projetos e preparem esses projetos para que entendam como que é o transtorno do espectro autista, como que é a condição que afeta o indivíduo dentro do espectro autista e assim por diante, para fazer com que a gente forme uma sociedade mais preparada para conviver, respeitar e incluir pessoas dentro do espectro autista. Então, uma das principais estratégias são através de projetos. As escolas devem manter maior vigilância, justamente para evitar que isso se propague e conseguir punir quem venha praticar. E junto com isso, trazer estratégias alinhadas com os pais, ou seja, somente os pais vão saber como que o aluno tem reagido em casa depois do ambiente escolar. Então, se o aluno é de um jeito e ele passou a apresentar outro tipo de comportamento, em casa principalmente, os pais vão perceber isso e vão ter que levar conhecimento da escola, para que a escola adote medidas. Então é muito importante que a gente, além de lembrar desses direitos, a gente tome consciência e divulgue essas informações para que mais pessoas tenham acesso e mais situações ruins sejam evitadas por conta da negligência dos direitos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudá-lo. E até a próxima!